Há ocasiões na vida em que, de forma silenciosa e repentina, algo se rompe dentro de nós. Não é exatamente tristeza, tampouco é raiva, é mais profundo. É uma sensação de exaustão da alma, um cansaço de tentar corresponder a padrões que não são nossos, de manter vínculos que apenas sugam a nossa essência, de insistir em se ajustar a espaços que já deixaram de fazer sentido. Esse é o instante em que, segundo Carl Jung, tem início o genuíno processo de individuação, o rompimento que revela o verdadeiro eu. Curiosamente, essa virada não vem acompanhada de sinais grandiosos. Não há nenhuma indicação divina, nenhuma data marcada no calendário para nos avisar: hoje você será livre. Pelo contrário, ele chega sorrateiro no momento mais necessário. Costuma vir após inúmeras noites tentando acreditar que tudo vai melhorar, que talvez seja só uma fase, que com mais esforço ou paciência as peças se alinhem. Mesmo com o coração apertado e a intuição gritando que algo não está certo, você insiste. Mas elas nunca se alinham, nada se ajusta, e é nesse colapso interno que tudo muda. Aliás, se até aqui você sentiu que esse conteúdo tocou algo dentro de você, aproveita para se inscrever no canal e deixar seu like. Isso ajuda demais a levar essa mensagem para mais pessoas que também precisam ouvir isso. Compartilhe com alguém que está passando por um momento parecido. E me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Vou adorar saber até onde essa reflexão está chegando. É aí que nasce a decisão de pôr um ponto final. Para Jung, isso não é apenas um impulso emocional ou um ato impulsivo. É uma convocação profunda que brota do inconsciente. É um clamor que a psique emite há muito tempo, aguardando ser reconhecido. Esse chamado marca o início de um trajeto sem possibilidade de retorno. Quando você abandona o que não te representa, quando ousa seguir na direção da sua verdade interior, o antigo eu se desfaz e um novo ser começa a despontar. Um ser mais lúcido, mais firme, mais íntegro. Muitos ainda confundem esse gesto com rebeldia, mas na realidade trata-se de um gesto de profundo respeito por si mesmo. É o ponto de partida, não o desfecho. Mas por que essa ruptura é tão desafiadora? Por que, mesmo reconhecendo o dano, relutamos em deixar ir? Jung nos mostrou uma explicação dolorosamente verdadeira. Moldamos nossa identidade a partir da dor. Durante anos, você contou a si uma história que validava o sofrimento. Você talvez tenha dito a si coisas como: não tenho escolha, talvez seja assim mesmo, devo merecer isso, ou até: e se eu acabar sozinho? Essas crenças foram assimiladas pelo seu inconsciente como verdades absolutas, e isso moldou suas decisões. Você se manteve preso a laços que esvaziam, em empregos que apagam seu brilho, em situações que te corroem. O pior é que você começou a achar tudo isso normal, mas não é. Jung nos lembra que a alma está sempre em busca de expansão, e crescer exige abandonar o que já não conversa com a nossa essência. Só que essa libertação exige atravessar um processo árduo, porém revelador. O confronto com a própria sombra. A sombra é composta por tudo aquilo que você reprimiu ao longo da vida. São aquelas partes de você que, de alguma forma, foram ensinadas a se esconder. Os desejos, emoções e pensamentos que julgou inaceitáveis. Contudo, ignorá-la não faz com que ela desapareça. Pelo contrário, a sombra se manifesta de forma sutil, porém constante, em nossos comportamentos, padrões de relacionamentos tóxicos e até mesmo nas ansiedades inexplicáveis que nos consomem. E é aqui que entra o ponto central do processo de transformação. Quando você finalmente diz chega, você está, de forma simbólica, encarando a sua sombra. Você está desafiando as crenças limitantes que te mantiveram aprisionado por tanto tempo. Esse momento pode ser doloroso, porque de certa forma você está morrendo para renascer. E é essa dor
que torna o processo tão complexo. Ao soltar algo ou alguém, você não está apenas abrindo mão de uma pessoa ou de uma situação, mas, na realidade, está deixando ir uma versão de si mesmo. Uma versão que foi sua zona de conforto por anos, que serviu como refúgio e justificativa para não avançar. Porém, essa versão de você já não se alinha mais com quem você está se tornando. Quando toma essa decisão, o inconsciente, em sua tentativa de proteger o que é familiar, reage. No começo, o medo é imenso, as dúvidas surgem e você questiona se realmente fez a escolha certa. Muitos, nesse ponto, recuam, voltando para a zona de conforto. No entanto, há algo muito importante a ser lembrado. O medo não é um sinal de erro, mas um sinal claro de que você está, de fato, mudando. O inconsciente prefere o conhecido, a estabilidade do previsível. Mas a alma tem seus próprios planos. E é aqui que começa a verdadeira luta interna, a batalha entre o conhecido e o incerto, entre o conforto da velhice e a promessa de um novo começo. Se você conseguir seguir em frente, sem olhar para trás, algo extraordinário começa a acontecer. Você começa a recuperar sua energia vital. Jung descrevia esse processo como um renascimento psíquico, um retorno ao seu eu mais profundo. Durante anos, sua energia esteve dispersa, retida em situações e relacionamentos que não favoreciam seu crescimento. Cada vez que você se submete a algo que não queria, você cede uma parte de sua vitalidade. E a cada vez que reprime uma emoção por medo da rejeição, se afasta mais da sua essência. Contudo, quando decide soltar e liberar o que te aprisiona, toda essa energia retorna para você. É quase como um milagre. O que antes parecia impossível, agora se torna claro. O que antes causava dor, de repente perde o seu impacto. E o que antes parecia essencial, já não faz mais sentido. Mas há mais. Algo que ninguém te diz, algo que só se revela quando você realmente atravessa esse processo transformador. Existe um tipo de amor que só nasce depois da ruptura, um sentimento que não depende de olhares, promessas ou aceitação dos outros. Ele surge quando você reconhece pela primeira vez que não precisa ser nada além de quem é, e essa descoberta muda tudo. Quando você se ama com verdade, sem condições ou máscaras, algo dentro de você se realinha e nada mais volta a ser como antes. A busca desesperada por validação externa se desfaz. Você para de aceitar sobras, porque agora sabe exatamente o que merece. Deixa de viver à espera de que alguém venha te resgatar, porque entende que sempre teve a força necessária para caminhar por conta própria. E então, quase sem esforço, tudo começa a se ajustar. Não por mágica, mas porque finalmente você se sintonizou com sua essência. As relações se transformam, caminhos até então fechados se revelam, oportunidades começam a brotar de onde antes havia silêncio. Não porque você esteja tentando controlar algo, mas porque está enfim sendo verdadeiro consigo mesmo. Mas há uma virada nessa história. O amor por si não é o destino final, é o portal para uma nova etapa. Com esse novo olhar, você passa a enxergar o mundo com clareza. Aquilo que antes parecia comum agora machuca. O que antes você ignorava agora salta aos olhos. Você não tolera mais o que antes aceitava porque seus critérios mudaram e com eles sua realidade. As justificativas que serviam de abrigo começam a ruir. Você já não acredita mais nas mentiras que costumava contar a si mesmo para suportar o desconforto. E nesse ponto, uma verdade dolorosa se revela. Você passou anos tentando fazer com que os outros enxergassem seu valor, achando que, com esforço suficiente, poderia transformar alguém. Mas agora entende, não é seu dever curar o outro. Amar não significa se responsabilizar pelas feridas que o outro se recusa a encarar. Carl Jung nos alertava.
Quando alguém não encara sua escuridão interior, inevitavelmente projeta esse caos nos outros. E é assim que se repetem as mesmas histórias, os mesmos ciclos, os mesmos sofrimentos. Pessoas feridas buscam inconscientemente alguém que espelhe sua dor. E se você não estiver consciente disso, acaba se tornando o palco onde esses dramas se repetem. Se um dia você permitiu que alguém projetasse suas dores em você, aceitando responsabilidades que não eram suas, é porque ainda não tinha compreendido uma verdade essencial. Seu papel ali não era o de salvador, mas de aprendiz. Aprendiz de si mesmo. Quando finalmente você estabelece um limite e se recusa a perpetuar esse padrão, uma mudança acontece. E ela revela muito mais do que você imagina. Aqueles que antes usavam da culpa, do drama ou de falsas promessas para te prender, agora mostram quem realmente são. Alguns reagem com indignação, outros tentam te fazer acreditar que o erro foi seu. Muitos vão dizer que você já não é mais o mesmo. E de certa forma, eles estão certos, porque você realmente mudou. Você deixou de ser aquela pessoa que aceitava migalhas. Já não se cala para manter a paz. O amor por si que você está construindo não é uma emoção passageira. É um alicerce firme, uma estrutura que começa a sustentar todos os aspectos da sua vida. Mas para que esse sentimento cresça de forma sólida, é preciso passar por uma etapa desafiadora: o confronto com a solidão. Ao deixar para trás o que já não te pertence, um espaço se abre. E esse espaço, antes preenchido por laços, rotinas e certezas, mesmo que dolorosas, agora é território desconhecido. E o desconhecido, inevitavelmente, assusta. Você se questiona, pensa se agiu por impulso, sente o peso do silêncio, teme não encontrar algo que valha mais a pena. É nesse instante que o ensinamento de Jung ressurge com força. A psique não anseia por conforto, ela busca evolução, e todo o processo de evolução é precedido por instabilidade. Durante essa fase, é comum sentir saudade, não necessariamente daquilo que se foi, mas da falsa segurança que aquilo oferecia. Só que essa sensação é breve, porque no íntimo, você já sabe, o antigo eu não pode mais existir. E é exatamente aí que a realidade começa a se transformar. Não por necessidade de preencher o vazio, mas porque sua frequência interna já não é a mesma. Como Jung afirmava, o que vivenciamos fora é apenas um reflexo do que carregamos dentro. Quando você se via fragmentado, atraía relações que reforçavam essa desconexão. Agora que reconhece sua importância, agora que entende que o respeito por si não é algo negociável, o cenário se altera. As pessoas com quem antes você convivia não se encaixam mais, não porque você as rejeitou, mas porque vocês deixaram de vibrar na mesma sintonia. E aquilo que antes você suportava, agora simplesmente se tornou impossível de aceitar. Em vez de duvidar se está sendo exigente demais, você começa a perceber que, na verdade, está apenas definindo novos limites. Não se trata de arrogância ou superioridade, mas de respeito por si. Agora, você sabe o que merece, e aceitar menos do que isso simplesmente deixou de ser uma opção. É nesse ponto que muitas pessoas desistem, pois o processo de reconstrução interior é repleto de altos e baixos. A evolução emocional não segue uma linha reta. Há dias em que tudo parece fazer sentido e outros em que a dúvida toma conta. Mas o segredo é não se deixar dominar pela instabilidade. Permanecer firme é o que garante a continuidade do seu crescimento. Carl Jung alertava que um dos maiores obstáculos no caminho da individuação é o pavor do vazio. E o vazio, de fato, assusta. Só que ninguém nos explicou que esse vazio é, na verdade, um solo fértil. É ali que tudo novo começa a brotar. Se você preenche esse espaço apressadamente com o que já conhece, movido pelo medo da incerteza, corre o risco de voltar aos mesmos ciclos de antes.
Por isso, após romper com o que já não faz sentido, o mais essencial é permitir-se habitar esse espaço, sentir o que ele tem a oferecer, descobrir quem você é sem os pesos que carregava. Porque quando você resiste à urgência de preencher esse vácuo com qualquer coisa, algo poderoso acontece. Você começa a enxergar com clareza. Uma lucidez que antes parecia inalcançável começa a emergir. A certeza de que nada externo é necessário para que você se sinta inteiro toma conta. E quando esse entendimento se instala, sua realidade começa a se transformar de forma natural e surpreendente. Agora, suas escolhas não partem da escassez, mas de um estado de plenitude. Você não procura amor, você irradia amor. Você não implora por atenção, você magnetiza. Você não aceita pouco porque conhece seu verdadeiro valor. Essa energia renovada começa a transparecer em cada aspecto da sua vida. As conexões que surgem não vêm mais para sugar, mas para somar. E aquilo que antes parecia inalcançável, agora se apresenta com leveza e possibilidade. Isso não acontece porque o mundo ao seu redor se transformou, acontece porque você se transformou. Antes de encerrar, quero te fazer um convite sincero à reflexão. Você já se viu preso a uma versão de si mesmo que não fazia mais sentido? Já sentiu que por trás de todas as máscaras que aprendeu a usar, existia um você tentando emergir, buscando liberdade, verdade, autenticidade? Se alguma parte dessa conversa te tocou, se fez sentido com algo que você está vivendo ou já viveu, compartilha comigo aqui nos comentários. Quero muito saber qual trecho mais ressoou no seu coração. E claro, me conta também de qual cidade você está assistindo. É maravilhoso ver como essas experiências nos conectam, mesmo à distância. Se esse conteúdo trouxe clareza, acolhimento ou até mesmo aquele empurrão que você precisava, não sai daqui sem deixar o seu like. Se inscreve no canal e ativa o sininho para continuar acompanhando essa jornada de autoconhecimento, cura e transformação. E se você conhece alguém que também está tentando se reencontrar, que está em meio ao caos, tentando entender o próprio caminho, envia esse vídeo para ela. Às vezes, tudo que uma pessoa precisa é de uma palavra que desperte o que já está pronto para florescer.